Eu sou a terceira, o terceiro filha, né, de meu pai e de minha mãe. E era tudo menino, todos antes de mim eram meninos e depois de mim eram meninos. Então eu conhecia bem o mundo masculino e alguns eu também queria fazer parte. Pelo menos as brincadeiras, eu adorava as brincadeiras de rolimã, construir carrinho de rolimã, eu achava legal, andar, né, perambular, ir na linha do trem, ficar andando na linha do trem, balanços altos, subir mangueira, tirar manga. A mangueira me reporta tudo, generosidade, abundância, alegria. Né? Foram os lugares mais bonitos que eu tive, tinha uma mangueira. Ela é baixinha e dá para subir. Dá para subir um pouco mais, mas eu prefiro. Todas são pequenas histórias sobre a mangueira. Né? A mangueira da minha infância, de Ceará-Mirim, que era muito abundante, era uma alegria eu poder brincar debaixo da mangueira com as minhas bonecas, né? Numa casinha que eu construí debaixo, assim, ao pé da mangueira. Subir na mangueira, tudo isso eu acho que são histórias, né? Eu ter realizar um sonho de ter na minha casa uma mangueira em São Paulo. Né? E assim, no lugar do jardim, eu tenho uma mangueira. Aliás, tenho mangueira, tenho bananeira também plantada por mim. Que também é outra planta que eu acho muito generosa e ao mesmo tempo lembra um pouco de sacanagem. As bananeiras, né? Sempre na minha infância tinha umas histórias desde... Era fantástica, assim, que as pessoas viam coisas, viam alma entre as bananeiras e também as pessoas iam namorar, que o namoro aí iam transar atrás das bananeiras, nas bananeiras. Também é uma planta muito generosa. O cacho dela alimenta quantas pessoas. Então, eu me rodeei de coisas que eu desejei ter. Desejei ter próximo de mim, próximo das pessoas que eu gosto. Né?
árvore, da mangueira, da bananeira. Aí tem um jasmim também, um jasminzão, e tudo no mesmo, convivendo aqui, né? Então, é isso. É isso. Outra casa que a gente morou, a casa que mamãe, que até, todas as outras casas eram alugadas. Nessa, mamãe comprou essa casa, né? Conseguiu comprar. Eu acho que foi meu irmão, Valério, que pegou e plantou o caroço do cajamanga e deu um pé enorme, que é uma fruta bem, uma fruteira muito grande. E quando chegava a época de cajamanga, meu irmão pegava, né? Aí a gente fazia comer a fruta assim diretamente, ou faz suco, que é um suco delicioso, ou faz doce. E aí eu era interna no colégio e levava uma cesta de cajamanga. O meu parto foi um partozinho demorado. Eu não sei se eu brinquei que assim, eu demorei a nascer, né? E eu estava já em sofrimento, que chama assim, eu estava com anorexia, quer dizer, tanto estava demorado. Que aí eu já escrevi uma brincadeira dizendo que eu não queria nascer. Chegou um momento que eu digo, ou esse mundo melhora ou eu não saio. Eu não nasço, não vou nascer. E aí, eu não sei que acordos foram feitos entre minha mãe, a Nossa Senhora do Bom Parto, a parteira e eu, que aí eu nasci. Eu queria um mundo melhor, não só para minha família, né? E aí, dentro daquela coisa, né, eu queria ter um trabalho, né, ser independente, né? Eu queria ter liberdade, né, sexual, queria emprego, queria trabalhar com emprego, né, fazer algo que tivesse uma repercussão social, né? Uhum. Então, educação, por isso que eu escolhi educação. Eu posso fazer algo com o que eu tenho, para a sociedade. Então, tinha um pouco isso. E para a minha família, eu me sentia na obrigação de dar uma vida um pouco melhor para minha mãe, né? Foi uma vida difícil, principalmente depois que meu pai morreu, que ela sustentar todos aqueles filhos, né? E também segurar as minhas inquietações, que todos os filhos tinham suas inquietações, suas necessidades, mas parece que as minhas eu punha para fora com mais ímpeto, né? Teve uma administração em Natal, que a gente acompanhava com muita alegria, de Djalma Maranhão. Ele era prefeito e assim, a cidade floriu, a cidade era alegre, era muita festa, muito foguedo, era cantoria, onde tivesse, em todos os bairros, em todas as comunidades, tinha essa cultura e ele dava vazão. E aí
nessa época, no Nordeste, quase 80% era analfabetos. A população do Nordeste, quase 80% era analfabeto. Então ele viu a urgência, e a equipe dele viu a urgência de fazer uma campanha de alfabetização. Os políticos, que era contra ele, dizia que não podia fazer essa campanha porque as pessoas não tinham sapato para ir, não tinha lugar para fazer escola. Ele disse, vai de pé no chão, também se aprende a ler. Aí, quer dizer, estávamos muito felizes com tudo isso, mas a oposição em cima foi quando veio o golpe, de 64. Aí o Lucrutac, assim, aí teve, quer dizer, porque o luto lá com a ditadura foi também, eu ia trabalhar na alfabetização, né, de adultos. Aí já foi outra campanha, já foi a de Paulo Freire. Aí veio a ditadura, acabou tudo. O Paulo Freire foi preso, e, a equipe também. Colégio Santa Águeda, Maranhão, teve a questão do namoro, Faculdade de Pedagogia. Foi 1964, por aí, lá em Natal, quando eu passei no vestibular. Foi assim, um encantamento na minha família e na minha vida, assim, nossa! Eu fui a primeira mulher a entrar na faculdade da família. A primeira mulher na família, da minha família, a ir para uma universidade. Que eu saiba. Eu acho que entrar na faculdade, para mim, foi um marco na minha vida de muita importância, muita importância. Eu queria, era uma forma de me capacitar, eu entendia assim, me capacitar a fazer alguma coisa para o que eu queria fazer, dentro do bem comum mesmo, que era isso, pautou minha vida, o bem comum. Aí, mamãe, eu acho que pela primeira vez, ela disse, não, o nome dela, quem vai dar sou eu, é Miriam. São pequenas coisas que vai formando quem eu sou. Quer dizer, foi um ato de fazer valer a palavra dela. E o meu nome, depois eu, já adulta, eu fui procurar saber o significado do nome Miriam, Maria, Mara. E tem uma personagem bíblica chamada Miriam, que ela é uma das personagens muito instigantes, pelo menos para mim, porque ela enfrenta Deus. Ela é filha de Araão, não, ela é irmã de Araão e de Moisés. Arão, ela é irmã de Moisés e de Arão. E na Bíblia diz que Deus se apresentava para Moisés, para orientar Moisés e tal. E era através de sonho. E ela chega, e diz para Deus, eu também sonho.
essa ousadia custou a vida dela. Quase que ela morre, porque Deus ordenou então, né, ela, por essa, se dirigir a Deus e dizer que ela também sonhava. Que ele também do mesmo jeito que ele, né, se apresentava para Moisés, se apresentasse para ela, eu também sonho. Então, eu acho interessante quando eu vendo minha rebeldia em algumas coisas na minha família, e muitas vezes não sendo entendida, e eu digo, pois é, se Miriam enfrentou Deus, né? Então, essa aí é uma leitura minha, não estou dizendo que a Bíblia é exatamente isso. Olha, eu acho que, de certa forma, já falando, é que as histórias pedem para ser contadas. Pode ser, é como quase um processo até inconsciente, né, de busca. É como que fizesse sentido, né? Algumas coisas que não faziam sentido, eu acho que agora faz sentido, ou pelo menos em parte, né? Tipo o quê? Eu entendo a mudez do meu pai. Era perguntas, pequenas perguntas, quer dizer, essa coisa assim, se o nome da minha mãe, o nome da minha avó era Brasilísia, né? O que foi a homenagem do meu pai, que ele deu o nome de Brasilísia à minha irmã minha irmã mais nova. Ao mesmo tempo, quando eu vejo no documento o nome de Adelaide como sendo a mãe dele, no documento. Então, assim, vinha, sabe, de repente dá um estalo. Então, ele tinha duas mães, ou não tinha nenhuma, né? Então, quem é a verdadeira? Encontrei sobrenome Leiria, que tem a ver, eu vi num livro, lá em São Félix, que é um livro de pesquisa de mais de 30 anos sobre os ancestrais do Castro Alves. E tem um cruzamento, uma família Alves, Castro Alves, com a família Leirias. Castro Alves, que foi um cara que lutou, né, contra a escravidão, e ele próprio libertou, ele afurriou, ele comprou a liberdade de uma menina chamada Adelaide. Então, sabe, esses nomes ficam circulando. E foi a primeira informação que eu tive pela primeira vez lá em São Félix. E eu deixei de lado porque achei que era, sabe, uma menina de 12 anos, não podia ser a mãe do meu pai. Não sei. Tudo, sabe, são hipótese. Eram pequenas coisas que rolavam num nível, acho que até inconsciente, né? Esse comportamento do meu pai, que aparentemente era um comportamento autoritário, mas tinha coisas ali que não batia só com o autoritarismo. O silêncio dele, ele não conversava sobre a vida dele, que foi uma vida com muitas experiências. Ele foi faroleiro, ele não falava, gente, sobre farol, ele não falava da vida dele como na marinha, ele não falava
que tocava um instrumento, que ele era músico. Ele não falava para a gente essas coisas. E, ao mesmo tempo, eu fui descobrindo que, sim, ele era tudo isso e muito mais. Né? Como eu falei em outro momento, que ele aprendeu a ser vegetariano com um andarilho. Quer dizer, uma pessoa que tem abertura para aprender isso, né? E como que não bate com aquela figura tão seca e às vezes autoritária, e ao mesmo tempo tão generosa, tão livre também em alguns momentos. Né? É como pequenas pegadas que me confundiam e que me instigavam também a perceber que tinha um segredo, e eu quis descobrir que segredo que era esse, o que era isso. Né? Ele anotava, só que essa carteira era maior, foram tiradas folhas. Também outro indício de segredo, porque ela está toda tirada folhas. E aqui tem os nomes dos nascimentos dos filhos, do meu inclusive, e do meu no dia, e tem assim, Miriam Pereira Leirias, ele queria pôr Pereira, depois não sei por que ele tirou, não deixou Pereira. E tem os registros de cada filho que nascia ele escrevia na folha, o número da folha do registro, os lugares de alguns dos trabalhos, dos faróis. São cheios, lapsos e mais lapsos de vida, de histórias. Então, foi, eu acho que com o meu envelhecer que eu fui percebendo que havia coisas que eu queria entender melhor. A Bazu não aparecia em documento nenhum, em anos e anos que eu estou procurando. Quem é Bazu? Bazu é a Brasilísia, mãe de meu pai, né? Que ele deu o nome à menininha de Brasilísia para homenageá-la, mas que nada comprovava que a existência dela, nada. A não ser uma conversa que eu tive com uma irmã, parte de pai, que ela disse, eu falei, diz que Brasilísia, a nossa avó foi escrava. Ela falou, não, ela não era mais, e eu não quero conversar sobre isso. Pronto. Aí eu perguntei, mas como que ela era? Ela era muito calada. Então, eu fui ligando que tinha segredos, e aí eu feminista, querendo dizer, não, eu vou dar voz para essa mulher. E fiz, ao mesmo tempo, então, para dar voz a essa mulher, como eu tinha que escrever. E como é que eu escrever com a linguagem que eu tenho, com a escrita que eu tenho, para dar, sabe assim, não, para contar essa história tem que ser uma história, tem que ser com respeito, com uma escrita, uma narrativa bonita. Aí eu fui fazer cursos e mais cursos também gastei dinheiro também fazendo cursos com Marcelino Freire, com Wellington, né, só com até mas eu titubeava entre literatura, fazer ficção ou biografia, porque eu queria fazer a biografia dela. Mas se eu não encontrei ela, se eu não encontrei a história dela, como é que eu vou fazer a biografia? Aí eu desencantei, parei, e aí escrevi um conto, Se Eu Fosse Personagem, onde a personagem diz, perdoe-me, mas eu não consegui te encontrar. Mais ou menos isso. Procurei, só que ao te procurar, eu encontrei outras coisas, encontrei a dança, encontrei comidas gostosas, encontrei lugares maravilhosos, né? Tantas coisas que eu encontrei
mas não a encontrei, ou a encontrei através disso. E eu faço, né, um paralelo com o Bumba Meu Boi, do Maranhão. Né? Que o Bumba Meu Boi do Maranhão, o Bumba Meu Boi tem uma história que tem o início, tem aqui no São Paulo, início, que é o nascimento do boi, o batismo do boi e a morte do boi, para no próximo ano renascer. Então é cíclico. E aí a personagem desse pequeno conto, ela diz, é a mesma história do boi, né? Que ele vai precisar morrer para dar de alimentar a Caterine, que é aquela mulher do Bumba Meu Boi, né? E aí o boi se debruça, cai no chão e espera ser morto. Assim mesmo, essa personagem também está dizendo, olha, acabou, os sonhos morreram, tá? Não consegui, me desculpe. Aí a personagem escreve no chão, com as mãos, aqui jaz um sonho. Eu tenho um livro chamado Nossos Antepassados, que é de uma psicanalista e é psicandramatista. Anne Ancelan Schutzenberg. Ela vai fazer um estudo sobre intergeracional, o que aconteceu numa geração daquela família vai repercutir noutra, sem que as pessoas saibam. Seja um trauma, seja, geralmente houve um estupro, uma violência, uma injustiça, né? E que alguém na família vai responder sem saber. Né? Ele vai ter alguns sintomas, né? Ninguém sabe por que é escolhido. E foi por isso, pensando no macro e pensando também nesse micro familiar, eu assim, o que é que eu posso fazer se existe essa história, que ela foi mal contada, que ela foi truncada, o que é que eu posso fazer? Fui pesquisar, me desanimei, por exemplo, eu achei que eu tivesse tanta coisa para fazer, eu vou gastar meu dinheiro, gastei nisso, mas faz sentido, eu encontrei muita coisa bonita. Então, era assim, eu não estava preparada para a pesquisa, eu não preparei, sabe, organizadamente. Eu fui assim, eu vou lá para a Bahia ver se eu conheço alguém que conheceu meu pai. Eu vou na Marinha, tá certo? E cada vez eu ficava, eu não estava preparada para não encontrar as coisas e gastar dinheiro que eu não tinha, né? Cada vez que eu vou para a Bahia, tem ônibus, avião, tem hospedagem, porque não conheço ninguém lá, e tem gasto. Cada vez que eu vou para um farol, eu visitei 5 faróis que ele trabalhou, também é dinheiro, né? Quer dizer, se fosse uma pesquisa universitária, seria ótimo, seria outra coisa, mas essa espontânea assim Então, e foi frustrante, porque, sabe, assim, sem preparo. Sem dizer que, olha, você está mexendo com a história do Brasil. Muitos documentos foram queimados. Então, eu acho que um dos motivos também eu queria estancar a roda. Se houve traumas na nossa família, que eles parem aqui. Que alguém não pague pelo preço
né, da escravidão, que não pague o preço do abandono, sem saber por que está sendo penalizado, de certa forma. Não sei se eu estou me fazendo entender, né? Porque imagine uma pessoa que tem que esconder, que tem que procurar o nome do seu pai, que aparece o nome do pai nos registros dos filhos, não no seu registro. Isso é um abandono. Como que uma criança e um jovem vivencia isso, né? E uma mãe que tem que ser escondida, seja porque era negra, seja porque teve um filho fora do casamento. Então, isso, por esses estudos, pode ser, pode não ser. Hoje eu estou acreditando que possa redundar em alguns sofrimentos, né? A nossa história está no nosso corpo, está na nossa pele, está no nosso inconsciente, e a gente não sabe muito bem como que registra, como que dá nome a essas pequenas histórias que são cortadas. E eu acho que está no nosso corpo. Em alguns momentos elas se rebelam, né, em forma seja de inquietação, seja em forma de sintoma, seja forma de alegria ou de qualquer coisa. A nossa história está no nosso corpo. E é perguntar para ele como reescrevê-la. É isso.